Vocês falaram aí do ponto da economia, né? Que a segurança ela traz prosperidade, porque movimenta a economia. Sem Sim. segurança não tem nada. E aí, mais cedo, nós conversamos sobre a UPP, é, olhando hoje, pô, a obra pronta, né? Já passou tudo aquilo, parece que, assim, a grosso modo, a força política, não a força policial que ocupou ali, que queria aquilo por muito tempo, né? A força política estava mais preocupada com grandes eventos, talvez, né? Porque a gente estava ali com o Rio de Janeiro em xeque, né? Se teria capacidade de ter uma Olimpíadas, o Brasil de ter uma Copa do Mundo, então precisava de bons ventos, né? Precisava de notícia positiva. Foi mais ou menos aquele período ali, 2008, 2010. Sim. Passou os grandes eventos, as coisas desandaram. Vocês acreditam que é mais ou menos por aí? Eu volto, né? Eu insisto naquilo que eu estava dizendo. O problema foi problema político, né? Então não deu certo por isso. Porque a polícia fez o papel dela. A polícia tinha que reocupar o território e foi isso que ela fez. Só que só a polícia não resolve. Nunca resolveria um problema de comunidade. Então o Estado não entrou e, obviamente, que os traficantes voltaram. E, na minha opinião, não sei se o Novo concorda com isso, era a covardia que fazia com a polícia. Deixar a polícia dentro de um container, né? À mercê da bandidagem, achando que simplesmente os caras não iam retornar para o território deles sem que houvesse uma ocupação efetiva por parte do Estado, isso é ridículo. Tanto é que até o próprio Complexo Alemão hoje está pior do que naquela época, 2010. Então, uma operação de guerra envolvendo aí mais de 2.000 policiais, tanques, né, da Marinha, aquela coisa toda, tudo perdido. O exército ficou lá quase 2 anos. Então, assim, sabe, é triste ver isso, sabe, colocar a tropa toda em risco, sabe, todo mundo se dedicando ali ao máximo, assim, acreditando, né, no projeto. Se você quisesse fazer um inimigo, ela falar comigo que o PP não ia dar certo. Porque eu enxergava aquilo ali realmente a última luz no fim do túnel. E como eu disse, era a última luz no fim do túnel. Hoje eu não vejo mais luz no fim do túnel. E a Não vejo economia mais do nada. Rio ficou a todo vapor. Valorização de imobiliária, muita empresa Sim, foi para lá. sim, E o sim, Rio, naquele momento ali, meu irmão, era a esperança. sim, O que sim, você está vendo ali em Minas hoje, um estado mais seguro e vindo grandes empresas, o Rio de sim. Janeiro, naquele momento, você viveu isso, não? Você Sim. estava lá Sim. vendo tudo isso acontecer. É triste, assim, você vê, inclusive, a valorização da própria polícia, sabe? Ver a população acreditando na polícia e, de repente, tudo é jogado fora por conta da corrupção, sabe? Assim, tinha tudo para dar certo, cara, tudo para dar certo. E aí deu errado por conta da corrupção. E aí, não? O programa da UPP era um programa que poderia ser um divisor de águas. Hoje ainda existe, né? Mas o problema foi a supremacia da decisão política sobre a decisão técnica, né? Se a gente tivesse 10 UPPs e conseguisse estruturar, e a questão, né? O governador foi preso, né, cara? Então, corrupção, desvio de dinheiro e tal. Então, aquela sinergia, né? Que a gente gosta de dizer, que é o pilar da educação, saúde, infraestrutura e polícia, ela não, de fato, ela não entrou. E a gente tem que entender que tudo é um processo. Eu sempre digo que a única UPP que deu certo é a Tavares Bastos. Sim. A Que é Tavares onde tá o Bastos, BOP, que é onde é. está o BOP. E mesmo o BOP estando lá, né, desde 2000, que foi quando o BOP foi para lá, ou seja, 22 anos, existem oscilações. Assim, o tráfico não vai lá, mas às vezes a própria comunidade fica descontente com alguma coisa e tal. Então, assim, é um processo que precisa de estar sendo reavaliado o tempo inteiro. Hoje tem uma aceitação muito grande. A gente está dando início num processo novo, que é onde é o Comando de Operações Especiais, o CSPP. Tem uma comunidade na frente, que é a Roquete Pinto. E no sábado, agora, coincidentemente, a gente começou o programa de projeto social lá. Os policiais vão dar aula de um monte de atividade para as crianças, para a gente começar a melhorar essa interação com a comunidade e que a polícia seja o pontapé inicial. Ou seja, a polícia vai entrar na comunidade, aumentar essa comunicação e a gente vai tentar. Só que não é papel da polícia isso, não é papel da polícia dar aula de esporte, não, mas já que ninguém faz, a gente faz, né? E tentar contato com a prefeitura para asfaltar a rua e ir melhorando a comunidade aos poucos, porque eu acho que esse é o caminho. Então você tem que trabalhar, a polícia ela só é o pontapé inicial, ela vai entrar, vai estabelecer, vai tirar aquele domínio principalmente o domínio bélico e cultural do tráfico, e aí você permite que entre inclusive as empresas privadas. Por exemplo, a Tavares Bastos hoje tem empresa de cinema. Então, todas as propagandas que você olha hoje, que tem favela, que tem tiro, filmes e tal, todos eles são feitos na Tavares Bastos. Por quê? Sim. Porque lá você tem produtora de cinema lá dentro. E emprega quem? A própria comunidade.
Então o Baiano é um exemplo. O Baiano, Tropa de Elite, ele era morador do Tavares Baixo. Ele foi selecionado dentro da Tavares Baixo e o cara virou ator. Baiano, fez aquele papel sensacional lá do vilão, lá do Tropa de Elite. Então, assim, isso é, Baiano, isso aí. Isso é um exemplo que você, estabilizando a segurança pública, você consegue entrar com outros serviços. A Tavares Baixo, por exemplo, tem programa de telefonia, não, de televisão comunitário. Eu me lembro de uma cena lá na Tavares Baixo, uma das primeiras vezes que eu estive lá no BOP. Um major me levou para dar uma rodada na Tavares Baixo e tal, e a gente passou numa pousada, que era a pousada de um alemão lá. Cara, assim que eu cheguei, tinha um monte de mala no chão, assim, ninguém na recepção. E eu falei com ele assim, comando, nego, não vai levar essas malas aqui não? Não, hein, Rogério, fica tranquilo. Aí tinha um alemão tomando banho na laje lá, assim, tomando... Cara, assim, é um ambiente completamente diferente. Completamente diferente. Nem parece. Isso aí. Nem parece. E aí você vê que quando você fala de causa de criminalidade, muitos colocam a pobreza, que de fato acaba impulsionando desigualdade social, mas você vê que lá é um lugar que é pobre Sim. como qualquer outra comunidade, Não, e outra tem essa coisa, dificuldade e não tem crime. Sim. E houve uma Entendeu? valorização Não tem imobiliária crime. absurda. Exatamente. Um barraco custava 2 mil, passou a custar 30, 40 mil. E o visual lá é maravilhoso, né? E o mais importante é um ponto que a gente não tocou aqui, tem que tocar. A comunidade comprou o projeto. Então, assim, é aquilo. A polícia não vai resolver sozinha. O Estado não vai resolver sozinho. Se a comunidade não pegar o projeto e falar assim, ó, eu quero mudar o Rio de Janeiro. Eu, como cidadão, isso aqui tá uma merda. Eu quero mudar o Rio de Janeiro, vou fazer minha parte. Porque, assim, a polícia ela não é onipresente. O Estado não é onipresente. Então, assim, o local que tem menos crime não é o local que mais se prende, mais se apura. É o local que acontece menos crime, pô. Sim. Entendeu? Eu não tenho como pensar nisso. Você vai pra Europa... o camarada não bota o carro na calçada porque vai ser multado. Ele não bota o carro na calçada porque não pode. É civilidade o nome disso. Sim. Então, a população de Tavares Baixo, hoje ela aceitou o BOP e ela viu que o BOP é fundamental. Quando cogitaram tirar o BOP daquela sede lá e levar para onde é o Comando de Operações Especiais, a própria comunidade fez um abaixo-assinado e falou assim, não, daqui esses caras não saem não. E colocaram o abaixo-assinado na mesa do governador. Então, a comunidade aceitou. E quando tem algum tipo de delito lá dentro da comunidade, é muito interessante isso. Por exemplo, violência doméstica. Os camaradas pegam o cara e levam no BOP. Tipo, tem a mediação dos conflitos lá. Bateu na mulher. Então, fora o trabalho social que é feito lá dentro. Exatamente. Né? Então, assim, isso é muito importante. Porque às vezes a gente só fala de polícia, de Estado, mas a população tem a parte dela. A população tem que fazer a parte dela. Porque a polícia e o Estado não é onipresente. Então, assim, ou a gente, como sociedade, decide participar para virar esse jogo, ou não vai adiantar. A gente pode trazer a administração da Suíça e colocar aqui que não vai resolver. Muito bom. Rapaziada...